deixou ela estéril, que cerrou o ventre dela para que ela não gerasse. Então, Juliana, o que eu vou fazer essa semana? Você vai buscar os projetos que glorificam o Senhor. A menos que você já tenha sido atendida em tudo. Porque se tem áreas da sua vida no qual você deseja coisas, precisa entender se esses desejos estão em ressonância com o Senhor. Porque tudo que ele faz é para glorificação do seu próprio nome. Ainda que seja levantar um humano na terra, ainda que esse humano receba honra e louvor e tudo mais, glorifica o nome dele. Ah, você viu a quantidade de mentoradas que ela tem? Menina, ela é a mulher de Deus. Glorifica o nome dele. O que ele faz por você, glorifica o nome dele. Agora, o que você deseja que ele faça por você, glorifica o nome dele? Então, essa semana é uma semana de visitar os desejos do seu coração. Tenha inteligência na hora de você apresentar o seu plano para ele. Porque quando o homem se percebe que não tinha um semelhante, antes disso, Deus olha para ele e fala assim: não é bom que o homem esteja só. Logo depois, ele leva os animais para ele colocar nome. Aí Adão se percebe sem um semelhante. E não se achava um semelhante para ele, Ele percebeu que ele não tinha. Mas antes dele perceber essa falta, Deus já sabia dessa falta e falou: não é bom que o homem esteja só. Então, quando você for apresentar os seus projetos, apresentar a sua estrutura de trabalho, as coisas que você deseja fazer, como você deseja agir, pense como isso vai glorificar o nome dele. Porque se não glorificar o nome dele, eu preciso ser muito honesta, não vai acontecer. A menos que seja na força do seu braço. Mas para entrar no flow celestial, precisa glorificar o nome dele. As coisas vão fluindo. Vocês vão vindo, as coisas vão fluindo, vão acontecendo e... Só que perceba, essa mentoria é um programa terapêutico, uma mentoria de desenvolvimento que glorifica o nome dele. Ainda que vocês estejam organizadas, ainda que vocês estejam se desenvolvendo, agora no avançado, se desenvolvendo como mentoras, glorifica o nome dele. Porque vocês estão se desenvolvendo como mentoras para cuidar de outras mulheres, para glorificar o nome dele. Tudo é sobre ele. Tudo gira em torno dele. Entende? Então, essa semana é uma semana de você visitar todos os projetos que você tem para apresentar para ele coisas que glorifiquem o nome dele. Porque ele tem interesse em ser o seu parceiro, o seu patrocinador, desde que glorifique o nome dele. Você será representante dele nessa terra, mas entenda que a glória é dele. As pessoas têm que olhar para você apenas como uma representante, não como a detentora da glória, entende? Como é isso para você? Eu falo assim, né? Até a questão do vídeo, uma das coisas que eu tava com medo, é que eu falo assim, lá no buffet eu tinha que fazer, fazia, e era como se por trás tivesse mentiras, vou colocar assim, né? Alguém fazendo uma propaganda, vamos colocar assim, alguém fazendo propaganda do produto, mas ela ganhou. Entende? Então, assim, era troca. Uma troca. Uhum. Eu falei que eu não queria fazer se fosse da mesma forma. Eu não queria uma mentira. Ainda do produto que eu vendia, meu produto era bom, não era ruim, não era o casal, a pessoa tá falando mentira nesse lado. Ela recebeu o produto. Dado, não comprado. Não, às vezes nem me conhecia. Glorificava o seu nome. Sim. Não glorificava o nome dele. Você entende hoje a responsabilidade que você tem como peça geradora de transformação? Porque de fato é o que nós somos. A gente é um vaso na mão dele. Aí ele quer alimentar um monte de mulheres, ele quer levar água para essas mulheres. Se você for um vaso sujo, elas vão beber água suja. Entende? Então hoje existe uma responsabilidade que não é sobre você. Poderia parecer mais fácil, mas é ainda mais difícil. Porque você vai lá, faz a comida, que não é simples, mas você vai lá, cozinha, dá o seu melhor, pegou, experimentou, ficou bom, ok. A pessoa vai comer aquilo ali, depois ela vai cagar aquilo tudo ali, acabou a história. Ainda que gere uma experiência para ela, de momento bom, mas não gera transformação. Hoje, você é uma peça que gera transformação.
mas que não é você que gera essa transformação. Você é um meio pelo qual ele usa para chegar às pessoas e gerar transformação nas pessoas. Então, quando você entende que você é esse vaso que ele usa, que gera essa transformação, logo você precisa estar limpa. Aí ele vai lá e limpa você. Você precisa se manter limpo. Hoje você tem uma responsabilidade muito maior do que você tinha no buffet. Muito maior. Não se compara. Sim. Só que por que não é pesado? Porque é verdadeiro. Você vive isso. Se fosse algo mentiroso, se você fosse uma mentora que não vivesse isso, ia ser um peso para você. Mas você vive a experiência do lar. De fato, você aplica. E as pessoas elas só conseguem obter transformação porque a água vai limpa na proporção que elas tomam e elas ficam saciadas. Hoje a responsabilidade é muito maior, porque é como se você representasse uma marca. E as pessoas não se dão conta disso. Que elas representam uma marca. A marca Reino, a marca Jesus Cristo, Espírito Santo, Deus, Trindade, é algo que não pode ser manchado. Na hora que você for orar, você apresentar com inteligência. Senhor, eu tenho esse projeto aqui. Estava pensando nisso aqui. Isso aqui vai fazer isso e isso com elas, vai transformar elas dessa forma. Vai ser bom por causa disso, disso. Vai glorificar o seu nome nessa página. Nessa forma. Juliana, mas ele já sabe de todas as coisas. Eu sei que sabe. Mas é diferente quando você fala. Porque ainda que os seus filhos, eles façam alguma coisa e você olha e você já sabe de tudo, é diferente quando você vê eles vindo pra você. Mamãe, pensei numa ideia assim, e vem com um raciocínio construído pra você poder avaliar. É diferente. E é lindo também. Quando o filho vem, entendeu? Nossa, mãe, tive uma ideia, pensei num negócio assim. E não é diferente com ele, porque de fato ele é pai. Então, essa semana, passe os seus projetos todos em revista. Todos. Pega um papel, pega o seu caderno da terapia e passe todos os seus projetos em revista. Para você poder entender qual é a estação que eu tô. E eu vou continuar aplicando a oração persistente em cima disso. Porque Ana aplicava oração. Só que em algum momento a chave dela virou. E ela fez uma oração persistente e fez um voto. Ela apresentou algo para ele que fizesse com que ele aceitasse ser parceiro dela nesse empreendimento. Ele ganhou a fidelidade dela, um profeta, entende? Então, quando a gente for apresentar algo, precisamos ter essa maturidade de ir diante dele com a proposta pronta, ainda que ele bote os termos dele, se ok ou não, mas precisamos ter maturidade para apresentar as questões.